Você já parou para pensar em uma pergunta aparentemente simples, mas extremamente profunda? Quem é você? Talvez a sua primeira resposta seja o seu nome. Ah, eu sou o Gabriel. Mas espere um instante. Você nasceu sabendo que esse era o seu nome? É claro que não. Alguém lhe deu esse nome. Talvez você responda dizendo sua profissão. Ah, eu sou professor. Mas você nasceu professor? Também não. Talvez responda dizendo que é pai, mãe, filho, brasileiro, cristão, empresário ou estudante. Mas nenhuma dessas características existia quando você veio ao mundo. Então eu volto a perguntar: quem é você? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas da filosofia. Também é uma das perguntas mais importantes da psicanálise. E, curiosamente, ela tornou-se uma das questões mais fascinantes das neurociências modernas, porque descobrir quem somos é muito mais difícil do que nós imaginamos. Quando um bebê nasce, ele não possui uma consciência organizada de si mesmo. Ele sente, ele reage, ele experimenta fome, sono, frio, calor, dor, prazer, mas ele ainda não consegue separar claramente onde termina o próprio corpo e onde começa o mundo. Para aquele bebê, tudo parece fazer parte de uma única experiência. Ele chora, o leite aparece. Ele sente frio, alguém o aquece. Durante muito tempo, ele vive como se o universo inteiro existisse para responder às suas necessidades. E por isso é que Freud dizia que existe um período de verdadeiro narcisismo primário. Não no sentido negativo da palavra, mas porque o bebê ainda não descobriu que existem outras pessoas com desejos próprios. Para ele, o mundo ainda gira ao seu redor. E isso é absolutamente normal. Agora, imagine uma criança de 2 anos. Você já deve ter visto essa cena. Ela quer um brinquedo. O pai responde. Imediatamente, ela se joga no chão, grita, chora, bate os pés. Parece o fim do mundo. Por quê? Porque naquele momento ela ainda não consegue compreender plenamente a existência dos limites. Sua vontade continua ocupando o centro da realidade. Aos poucos, entretanto, algo extraordinário começa a acontecer. Ela percebe que existem outras pessoas, percebe que existem regras, percebe que nem tudo acontece quando ela deseja, percebe que precisa esperar, dividir, renunciar, negociar. E é exatamente aí que começa a nascer aquilo que chamamos de ego. Mas existe uma ideia muito interessante apresentada por Jacques Lacan. Segundo ele, nós não nascemos sabendo quem somos. Descobrimos quem somos olhando para o outro. Parece estranho, não é? Mas pense comigo. Como uma criança aprende que é inteligente? Porque alguém lhe disse isso. Como aprende que é bonita? Porque ouviu isso de alguém. Como aprende que é incapaz? Que alguém a chamou por esse nome. Infelizmente, também, porque alguém repetiu isso durante anos, muitas vezes carregamos, durante décadas, frases que escutamos quando tínhamos apenas 5 ou 6 anos. Você nunca faz nada direito. Seu irmão é melhor. Você é preguiçoso.
Você é um problema. Essas frases, elas podem transformar-se em parte da sua identidade, como se fossem verdades, mas talvez nunca tenham sido. Talvez fossem apenas opiniões de alguém igualmente ferido. Agora, pense em outra situação extremamente comum: as redes sociais. Quantas pessoas hoje medem o seu valor pela quantidade de curtidas? Publicam uma fotografia, esperam aprovação imediata, se recebem elogios, sentem-se felizes. Se ninguém comenta, sentem-se rejeitadas. Observe o que aconteceu. A identidade passou a depender completamente do olhar do outro. A autoestima tornou-se terceirizada. Esse é um fenômeno profundamente moderno, mas ao mesmo tempo profundamente humano, porque todos nós precisamos ser reconhecidos. O problema começa quando deixamos de nos conhecer. A filosofia já refletia sobre isso há milhares de anos. No templo de Apolo, em Delfos, havia uma frase famosa: conheça-te a ti mesmo. Curiosamente, ela continua atual, porque ninguém consegue construir uma vida equilibrada sem desenvolver algum grau de autoconhecimento. E conhecer a si mesmo não significa decorar testes de personalidades. Também não significa descobrir apenas seus talentos. Significa reconhecer os seus medos, suas contradições, suas limitações, seus desejos, suas virtudes, seus defeitos. É um processo que dura a vida inteira. As neurociências acrescentam algo extraordinário. Hoje sabemos que o nosso cérebro está permanentemente organizando sua maneira de perceber quem somos. Cada experiência modifica circuitos neurais. Cada aprendizado fortalece determinadas conexões. Cada trauma também deixa marcas, mas nenhuma dessas marcas determina completamente o nosso futuro. O cérebro, ele possui uma característica chamada neuroplasticidade. Isso significa que podemos aprender, mudar, reorganizar hábitos, modificar interpretações, desenvolver novas competências emocionais. Em outras palavras, nossa história influencia a nossa identidade, mas não aprisiona a nossa identidade. Pense em alguém que cresceu ouvindo que nunca teria sucesso. Talvez essa pessoa tenha chegado à vida adulta acreditando nisso. Sempre que surge uma oportunidade, ela desiste antes mesmo de tentar. Não porque seja incapaz, mas porque acredita ser incapaz. Observe como uma ideia pode organizar toda a sua existência. Agora imagine que essa mesma pessoa inicie um processo de reflexão. Estuda, faz terapia, desenvolve novas habilidades. Começa a perceber que aquela antiga crença não descrevia quem ela era. Era apenas uma narrativa construída ao longo da infância. Nesse momento, ela não muda apenas de comportamento, ela muda a forma como interpreta a si mesma. E quando muda a interpretação, muda também as suas escolhas. É exatamente aqui que começa aquilo que eu chamo de imunologia cognitiva. Muitas pessoas acreditam que fortalecer a mente significa pensar positivo, mas não é isso. Fortalecer a mente significa construir uma identidade suficientemente sólida para não depender completamente das circunstâncias.
Uma pessoa cognitivamente saudável consegue ouvir uma crítica sem desmoronar, receber um elogio sem tornar-se arrogante, fracassar sem acreditar que é um fracasso, ter sucesso sem acreditar que é superior aos outros. Ela aprende a separar acontecimentos de identidade. Erro não é identidade. Fracasso também não é identidade. Sucesso, muito menos é uma identidade. Isso tudo são experiências. É justamente quando essa diferenciação desaparece que pode surgir aquilo que tenho chamado de anomia psíquica. A pessoa, ela acaba perdendo referências internas, já não sabe quem é, passa a viver apenas reagindo às opiniões, às emoções do momento, às pressões sociais ou às expectativas externas. Sua consciência deixa de organizar a realidade e passa a ser organizada por essa realidade. Qualquer vento muda a sua direção. Qualquer crítica destrói a sua autoestima. Qualquer elogio infla o seu ego. Qualquer dificuldade parece uma tragédia. Nesse estado, a pessoa ela deixa de conduzir a própria vida e passa apenas a responder aos acontecimentos. Ao longo dessa segunda temporada, veremos que fortalecer a mente não significa eliminar emoções, mas aprender a integrá-las à razão, aos valores e ao propósito de vida. Compreenderemos como o ego se forma, como amadurece, como pode adoecer e, principalmente, como pode ser fortalecido. Porque ninguém nasce pronto. Todos estamos em construção. E talvez a maior descoberta da vida seja perceber que aquilo que chamamos de eu não é uma obra concluída, é um projeto em permanente desenvolvimento. No próximo episódio, responderemos a uma pergunta decisiva: como nasce uma personalidade emocionalmente saudável? Vamos compreender como a autoestima, os vínculos, as primeiras experiências afetivas e os mecanismos de defesa moldam a pessoa que nos tornamos e por que algumas pessoas amadurecem emocionalmente enquanto outras permanecem presas aos conflitos da infância. Até lá, faça um exercício simples. Quando estiver sozinho, pergunte a si mesmo: quem sou eu quando ninguém está olhando? Talvez essa seja a pergunta que inicie a verdadeira jornada do autoconhecimento.